E nesse vídeo eu vou falar sobre algumas promessas que o Lula fez durante a campanha para se eleger e que acabou não cumprindo. Para mim, surpresa zero, e eu fiz questão de pegar de dois veículos de comunicação que fizeram L. O Globo e o Estadão listaram aqui algumas coisas que as matérias se complementam. E se você já gostou da pauta deste vídeo, deixe o like, compartilhe o vídeo e verifique a sua inscrição no canal. Voltando para o assunto, começando pela matéria do Globo. Lula concluiu o primeiro ano de novo mandato com projetos reciclados, promessas não cumpridas e avanços na economia. Bom, avanços na economia, aí é a questão do passapanismo que a gente vê na nossa imprensa. Subtítulo: iniciativas como a criação do Ministério da Segurança Pública e a isenção, lembram disso? Isenção do imposto de renda para os brasileiros que ganham até 5 mil. Isso aí será que vai sair? Eu duvido, porque o Estado, o governo, não para de aumentar impostos, recriar impostos, eles estão com gosto enfiando a mão no nosso bolso. Vamos aqui entrar na reportagem do Globo. O primeiro ano do terceiro mandato de Lula foi marcado pela reembalagem de iniciativas criadas em governos anteriores do PT, como Bolsa Família e o PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento, e por promessas adiadas. Por outro lado, o petista obteve importantes conquistas na economia, com a aprovação da reforma tributária depois de 4 décadas de tramitação. Então é isso aqui que o Globo considera importantes conquistas na economia, porque se a gente pegar as projeções, elas vêm sistematicamente piorando. Porque eu costumo dizer que quando entra um governo de esquerda, as projeções são sempre bem otimistas. E aí a realidade vai se impondo, vai cobrando o seu preço, e aí as estimativas têm que ser revistas para baixo. Ou seja, sendo mais realistas do que passapanistas. E aqui só para evidenciar o que eu disse, as pioras nas expectativas nas projeções. Valor Invest, 14/12/2023. Mercado financeiro piora projeções para déficit primário em 2023, mas mantém as de 2024. Então, era sempre otimista, aí vai piorando. Outra, Boletim Focus aqui no Infomoney. Boletim Focus, isso aqui é de 27 de novembro, finalzinho do mês passado. Projeções para inflação e PIB de 2023 voltam a cair na semana. Então percebam, sempre sendo revistos para baixo, piorando. Outro exemplo, 21/11 do mês passado, governo reduz projeção para o crescimento do PIB. Então aqui só alguns exemplos de que as coisas estavam se desenhando um céu de brigadeiros, em princípio, aí vem a realidade econômica que se impõe a partir de um governo esquerdista, e aí os números são revisados para baixo. Quando era o Bolsonaro, vocês vão lembrar, as projeções eram sempre extremamente pessimistas. E o Paulo Guedes falava, vocês vão quebrar a cara, a gente vai entregar resultado melhor. E o que acontecia na prática? O Paulo Guedes entregava um resultado bem melhor do que as projeções. Então, elas eram sempre corrigidas para cima. Então, só para registrar. Se nessa reta final o executivo viu passar as alterações nas regras de tributação, na largada da gestão, conseguiu emplacar a PEC da transição que lhe permitiu o aumento dos investimentos. Além disso, a inflação baixou. Em abril de 22, o índice chegou a 12,13% do acumulado. Um ano depois, foi a 14,18%. E, aliás, não custa lembrar que a queda da inflação também dependia de reformas do governo. Aqui eu trago uma reportagem do Valor Invest de agosto desse ano que falava o seguinte: Campos Neto cobra reforma administrativa, mas elogia o governo. Claro, mantendo aí a política da boa vizinhança, mas o que diz aqui a reportagem? Ele avaliou, Campos Neto, que iniciativas para reforçar essa trilha são bem-vindas e citou como exemplo a reforma administrativa, que vem sendo defendida pelo presidente da Câmara, Arthur Lira. Olha só, detalhe, o governo do PT é contra a proposta de reforma administrativa apresentada pelo governo Bolsonaro, que acabava com a estabilidade dos servidores públicos. Então, enquanto não reduzir o Estado, no desafogar um pouco as contas públicas, é difícil também para o BC baixar a inflação. O PT trabalha em alternativas que não tocarão nesse ponto. Nos bastidores, o movimento de Lira é visto como pressão política sobre o governo relacionada a outros temas, como a nomeação de aliados para cargos em ministérios. Então aqui só para lembrar vocês que a questão da inflação, que o Lula, o PT, ficava batendo muito no Campos Neto, mas o Campos Neto falava, tem coisas aqui, tem reformas importantes que o governo também tem que fazer. O governo tem as suas lições de casa. Então a gente nunca pode se esquecer disso. A esquerda não consegue diminuir carga tributária, a esquerda não consegue diminuir o tamanho do Estado, que já é ultra mega ineficiente, vai lá e aumenta mais, como se isso fosse dar alguma eficiência.
Então, se demorou para ter essa queda, a gente tem que agradecer ao governo federal. Seguindo. De novo à frente do Palácio do Planalto, porém, Lula deixou para trás compromissos que ajudaram a voltar até lá. Promessas que inovariam políticas públicas na comparação com mandatos anteriores. Ainda não se concretizaram ou já foram abandonadas, como a criação do Ministério da Segurança Pública e a isenção do imposto de renda para brasileiros que ganham até 5 mil. Imagine o que o Lula não conseguiu de votos, porque brasileiros que ganham até 5 mil é uma multidão, é muita gente, são milhões de brasileiros. Então isso aqui deve ter garantido, assim, votos cruciais para o Lula se eleger. E ele acabou não cumprindo. Era óbvio, era quase certeza que não ia cumprir. Falta dinheiro, o cobertor é curto no Brasil. Como que ele ia isentar quem ganha até 5 mil? E, de fato, não cumpriu. E a questão do Ministério da Segurança Pública, para diminuir os indicadores de violência que estavam todos caindo com o Bolsonaro. Cara, é uma vergonha total. Neste ano, a isenção ficou restrita a remunerações próximas dos R$ 2.000, ou seja, muito longe dos 5 mil. E a ideia de se criar uma pasta voltada especificamente ao combate à criminalidade perdeu força. Aliás, é típico de governos de esquerda, né? Não combater com firmeza a criminalidade. É só você ver os indicadores. Pega os estados governados pela extrema esquerda. Os indicadores são terríveis. Em 30 de agosto do ano passado, durante a campanha eleitoral, Lula disse que, em encontro com governadores, que teria o Ministério da Segurança Pública. De lá para cá, o senador Flávio Dino foi escolhido ministro da Justiça. Se opôs ao fatiamento da pasta e o plano foi esquecido. Será que agora que o Dino saiu, o Lula vai finalmente criar essa pasta para ver se consegue melhorar, parar de piorar os indicadores? Para os ministros do Planalto, o primeiro ano é dividido em 2 momentos, e na avaliação deles, não há problema em focar na readequação de programas sociais gestados em governos do PT. O momento inicial poderia ser simbolizado pelo slogan "O Brasil voltou", e voltou mesmo, inclusive nos aspectos bem negativos. Neste sentido, o Bolsa Família de R$ 600, mais a concessão de 150 por criança, foi a principal vitrine. Além de assegurar o benefício, a comunicação do executivo mirava a reavivar a memória afetiva dos primeiros mandatos. Na mesma toada, foi reciclado o Mais Médicos. Por que será, né? Mais Médicos são aqueles médicos cubanos. Herança da gestão Dilma Rousseff, que abriu as portas do sistema de saúde para médicos cubanos. Desta vez, porém, o governo vai priorizar profissionais brasileiros. É bom sempre monitorar, né, para ver quantos cubanos ainda estão. Porque o problema não é o médico ser cubano em si. O problema é que boa parte do salário desses médicos estão indo para o regime de Cuba. Esse que é o detalhe. O executivo também reinstalou o Minha Casa Minha Vida, que subsidia compra de moradias. Bom, isso aqui é o Globo, sempre passapanista, não consegue só criticar, sempre tem que vir um mas para dar uma aliviada na crítica, né? E agora eu vou entrar na reportagem do Estadão, que fala outras promessas que o Lula não cumpriu. Como, por exemplo, o Lula prometeu regular trabalho por app, fim da fila do INSS, mas não cumpriu. Tem a questão do Voa Brasil também, vamos entrar aqui na reportagem. Ao longo de 2023, Lula elencou uma série de medidas como carro-chefes de sua gestão, mas não foi capaz de cumprir todas as promessas antes do fim do ano. O governo chegou a realizar parte das propostas, como o Desenrola Brasil para renegociação de dívidas, o fim do teto de gastos, substituído pela nova regra fiscal, e o PAC, Programa de Aceleração do Crescimento. O Voa Brasil, que prometia passagens aéreas a preços acessíveis, não saiu do papel. Não só não saiu, como o preço das passagens está subindo. Matéria da CNN de 12 de dezembro de 2023, passagem aérea sobe pelo 4º mês seguido e atinge o maior valor desde 2009. Então o Voa Brasil realmente não só foi esquecido, como ele foi feito às avessas, padrão PT de qualidade. E o ministro que estava à frente da ideia foi despachado para outra pasta no primeiro escalão. Uma MP editada por Lula em julho prometia zerar as filas do INSS, mas não surtiu o efeito esperado. O desmatamento zero até 2030, apesar do prazo extenso, encontra-se com viabilidade ameaçada, por conta da onda de queimadas que afetou a região da Amazônia em 2023. E não sei se é coincidência ou não, a gente teve a Lei Rouanet despejando um caminhão múltiplos bilhões novamente para artistas. E a gente, de uma maneira muito estranha, inexplicável, ou não, né? Não sei se é coincidência com a Lei Rouanet, esqueceram da Amazônia. E eu que estava convicto que jornalistas, classe artística,
artísticas estavam realmente preocupadíssimos com a Amazônia, que era realmente uma preocupação genuína com o meio ambiente. Mas aí sai Bolsonaro, entra Lula, as queimadas continuam pipocando aos montes e acabou o chilique. Parou aquela histeria, acabou. É uma coisa assim impressionante. Então, eu acho que duas promessas que eu acho que ajudaram muito o Lula a conseguir os poucos votos de diferença em relação ao Bolsonaro é a questão da isenção de impostos para quem ganha até 5 mil reais, porque você pega uma fatia gigantesca do eleitorado. A questão do voo ao Brasil, que os pobres voltariam aos aeroportos, e isso não se concretizou. E a questão, aí é lógico, esse blá 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 de floresta amazônica, eu digo blá 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 porque a gente vê que é hipocrisia. O chilique era bem seletivo, era quando era Bolsonaro. Essa aqui da Amazônia é mais para a esquerda caviar. Né? Aquele pessoal que, em tese, realmente teria preocupação com o meio ambiente. Agora, exoneração do IR e zerar fila do INSS, promessas de campanha que realmente o povo vê isso aí e fala, caramba, né? Isso aqui vai me ajudar. A própria criação da pasta de segurança pública para continuar caindo os indicadores de criminalidade que estavam todos caindo com o Bolsonaro. Aí ele não cria pasta e como a maioria esmagadora de governos de esquerda na América Latina, assim que entram, os indicadores de criminalidade começam a aumentar. Por quê? Porque é aquele discurso leniente, de muita compaixão para com quem está do lado errado da lei. E aí dá a impressão que a marginalidade se sente autorizada, até meio que protegida pelo discurso, pelo menos, né, de passapanista em relação a esses cidadãos que estão à margem da lei. Pessoal, é isso. Então, algumas promessas importantes não cumpridas e que eu acho que não serão cumpridas porque, na minha humilde opinião, foram feitas realmente para vencer as eleições. É isso. Coloque nos comentários o que vocês pensam dessas promessas, se ainda tem chance de serem realizadas ou não. Se gostaram do vídeo, compartilhem, me sigam nas redes sociais, ativem as notificações e até o próximo vídeo.